Olá meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. Nós ficamos sem a formação quaresmal da semana passada, devido a muitas coisas que aconteceram, mas hoje nós voltamos a 1000 por hora, com a graça de Deus. O tema que nós vamos refletir hoje, na verdade, é dividido em 3 inspirações que Deus me deu na semana passada e nessa semana. E nós vamos refletir um pouco então sobre cada um desses temas. É por isso que eu não vou colocar o nome nessa pregação, mas depois aqui no YouTube vai ter o nome e depois também a postagem do blog vai ter o nome normalmente. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir, Senhor, a tua inspiração, a tua força, a tua graça, o teu Espírito, para que essa formação seja cravada nos nossos corações e nos conceda a luz para que nós possamos entender a tua palavra, nos conceda o teu Espírito para que essas palavras, essa palavra que são essas sementes que vão ser lançadas, gerem fruto no nosso coração, 30, 60 e 100 por 1. Que a Virgem Maria nos cubra com seu manto sagrado e nos ajude a acolher aquilo que vai ser partilhado. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que alegria, meus irmãos. Que alegria poder partilhar aqui com vocês da palavra de Deus. Essa semana eu estava na missa. Mentira, semana passada eu estava na missa numa quarta-feira. E o padre que celebrou a missa fez uma homilia na missa das 8 da manhã, o que muitas vezes não acontece. Nessa homilia, ele falou de Jesus, que se rebaixou à nossa natureza humana para elevar a nossa natureza humana à natureza divina. E quando ele disse isso, muitas coisas, muitas memórias, muitas formações vieram à minha mente. Eu me lembrei do Padre Léo, que dizia sempre isso. Eu me lembrei também de Santo Tomás de Aquino, que teve um período no nosso grupo de oração que a gente participava. E se você que está participando aí é desse grupo hoje em dia, o Messias da Paz, seja abençoado, permaneça firme na graça de Cristo. E nós estudamos sobre o creio explicado por São Tomás de Aquino. No creio, nessas formações que eu dei com alguns dos meus irmãos, nós tivemos uma palavra de São Tomás de Aquino que ficou muito forte, gravada em meu coração. São Tomás de Aquino dizia assim, que Jesus, quando ele olha para nós, ele nos considera os seus deuses. É até assim, para alguém que às vezes não tem muita formação, pode ficar um pouco esquisito. Mas o que significa isso? Que Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, sendo o Rei do Universo, sendo o Senhor dos Senhores, sendo o nome que está acima de todo nome, sendo o Salvador da humanidade, o Redentor do gênero humano, desceu à condição humana, se humilhou até a morte, como está escrito em Filipenses, se tornou igual um escravo e foi até a morte de cruz. E para que ele fez isso? Claro que ele fez para nos salvar, ele fez para nos redimir, ele fez para nos ensinar como viver, mas também foi para que a nossa natureza humana, que foi decaída, que ficou corrompida por causa do pecado, fosse divinizada. Então, Jesus é Deus e ele quis se tornar homem. E se fazendo homem, ele fez isso para que a nossa natureza de homem, de mulher, nossa natureza humana fosse elevada à natureza divina. Então, quando ele olha para nós, ele nos trata como se nós fôssemos Deus e ele fosse o homem. Tá entendendo que loucura? Mas por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Porque ele quis nos salvar. Porque ele
nos deseja com Ele por toda a eternidade, porque Ele quis revelar o seu amor, porque Ele não aguentou ficar olhando só lá do céu, Ele quis descer e assumir a carne, e assumir a nossa natureza, e assumir e pagar o preço da nossa iniquidade, pagar o preço do nosso pecado, pagar o preço para que a gente fosse redimido, para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse liberto, para que a gente fosse reconciliado novamente com Deus. E nessa quaresma é o tempo oportuno maravilhoso que a igreja em oração unida, como nós refletimos nas postagens anteriores, se une, e o poder da graça de Deus pela intercessão da Virgem Maria derramado sobre nós. E só um detalhezinho aqui, meus irmãos, já que eu lembrei da Virgem Maria, da formação anterior sobre Nossa Senhora, eu esqueci de falar que tem um livro de Santo Afonso Maria de Ligório que ele escreveu, que chama Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. É um livro onde ele ensina a gente a se consagrar a Nossa Senhora. E aqui eu sou parte da Legião de Maria, e a gente tem um livro que um padre americano, chama Padre Gately, escreveu, baseado nesse livro de consagração, para que ele ensina de uma forma mais fácil, usando o método de São Luís, desculpa, eu falei Santo Afonso, é São Luís Maria de Grimond de Montfort, usando o método de São Luís para que as pessoas se consagrem a ser escravos de Nossa Senhora por esse livro. Se você ficou interessado, eu vou deixar um link aqui também, que tem vários vídeos, tem várias formações, e também tem como você comprar esse livro maravilhoso que mudou a minha vida de uma forma que eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque eu dei liberdade plena para Nossa Senhora, para agir na minha vida, para me trazer para Deus e para fazer as maravilhas que ela fez. Bom, partindo desse ponto, Jesus nos diviniza. E como ele podia nos divinizar mais se não fosse na missa, onde nós recebemos ele, né? Santo Agostinho dizia que quando nós comungamos, diferente dos outros alimentos que a gente transforma em vitamina, em todos os suprimentos daquele alimento, a gente transforma na gente, vitamina, cálcio, minerais e tudo mais. Mas quando a gente comunga, a gente não transforma Jesus em nós, mas a gente que se transforma nele. Então Jesus, na missa, se dando a nós, a sua carne na nossa carne, o seu corpo em nós, o seu sangue no nosso sangue, a sua alma na nossa alma, a sua divindade na nossa humanidade, nós somos divinizados, nós somos transfigurados. É como se nós estivéssemos lá com Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor, e nós tivéssemos visto Jesus e a nossa face ficasse resplandecente pela brancura da glória que ele manifestou, porque ele se mostrou como ele é realmente, ele é Deus. E é isso que acontece quando a gente comunga. Jesus dentro da gente diviniza a gente está no Monte Tabor, a gente é transfigurado, o poder de Deus nos toma, é a carne de Jesus em nós. E é por isso que nós somos divinizados, eucaristizados, nós somos divinizados. E é divinizado dessa forma que Deus me deu uma outra inspiração essa semana sobre amor sobrenatural. Então, eu queria começar aqui, já enrolei bastante na introdução, a palavra de Romanos 15, meus irmãos. Olha lá, Paulo falando: nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória
de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só. É muito bonito a gente ler essas coisas, né, que Paulo escrevia, mas Paulo, como nós sabemos e como nós refletimos também algumas semanas atrás, não é uma pessoa que vivia no mundo da lua com imaginação. Ele é uma pessoa consciente do que ele estava falando porque ele vivia aquilo. Então, ele sendo forte na fé, na sabedoria, ele suportava as fraquezas daqueles que eram fracos por amor a Cristo. Por amor a Cristo, ele amava aqueles que eram pagãos. Ele escrevia, ele pregava, ele vivia, ele amava. Não com um meio humano. Ele mesmo escreveu, ele confessou em uma de suas cartas que a ciência, o conhecimento humano, elas entorpecem, elas chateiam. Não adianta você saber muito, não adianta você ter conhecimento de muitas coisas, não adianta você entender as coisas se você não ama, se você não traduz isso para as pessoas que estão ao seu redor, se você não busca uma forma de trazer pessoas para Deus também. Davi é um exemplo maravilhoso que conhecia Deus, caiu no pecado, teve conhecimento da sua própria ignorância e pela graça de Deus, ele escreveu aquele Salmo 50, Miserere, onde ele relata: restituir a alegria da minha salvação, restituir a vida que o pecado me roubou, e eu ensinarei o caminho aos pecadores. A minha língua anunciará a vossa palavra, os vossos louvores. E o mesmo São Paulo completa: a graça, o amor atrai. Santo Agostinho dizia, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E São Paulo, com seu testemunho de vida, com seu amor sobrenatural que foi colocado no coração dele pelo próprio Jesus, amava tanto as comunidades, dava vida pelas comunidades. Ele escreve em outro momento: vocês pelos quais eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. São Paulo teve a graça de ter o seu coração chamado de coração de Cristo. O coração de Paulo é o coração de Cristo, de tanto que ele amava, é um amor sobrenatural. Mas São Paulo também sabia, como ele mesmo escreveu, aqui é um pouco para frente, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 9, quando ele fala da missa. Esse é o motivo pelo qual estão muitos doentes entre vós, porque comem e bebem o corpo e o sangue de Cristo sem distinguir o corpo do Senhor. Isso é, os católicos que levam a missa de qualquer jeito. Estão doente espiritualmente. Não consegue amar, não consegue dar passo na fé, não consegue perseverar, não consegue fazer nada, nem por si mesmo e nem pelos outros. Por quê? Fica tratando a missa de qualquer jeito. Gente, a gente precisa viver a missa como ela é. A missa é a renovação do sacrifício de Jesus. A gente tem que se alimentar de Jesus e deixar que ele divinize a nossa alma, que ele nos capacite, que ele nos santifique, que ele nos liberte, que ele faça em nós novo, porque é isso que ele faz. E ele nos leve a poder praticar isso que São Paulo diz aqui. Um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, unidos num só coração, num só espírito. A coisa mais terrível que existe hoje em dia são as comunidades cristãs que se destroem. São as comunidades católicas que acabam por causa de inveja, por causa de ciúme, por causa de briga, por causa de contenda, por causa de não entender-se uns aos outros, por causa de que falta esse amor sobrenatural. Que Paulo disse: acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu quero passar aqui para São Pedro também, no capítulo 1, no versículo 22, para que a gente tenha um complemento a mais. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero.
Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, meus irmãos, em obediência à verdade. Quem que é a verdade? Nós sabemos que Jesus é a verdade. E Jesus é uma verdade distante para muitas pessoas hoje em dia que têm fé. Muitas pessoas que dizem que acreditam em Jesus, muitas pessoas que dizem que confiam nele, muitas pessoas que rezam, muitas pessoas que estão ao nosso lado, nos bancos das igrejas, que estão lá, mas o coração está distante, o coração está longe. Pessoas fingidas, pessoas falsas, não conseguem amar porque estão longe da verdade. Porque na verdade, o que elas precisam fazer primeiro é deixar a verdade transformar a vida delas. Como foi, né, o evangelho dessa semana, eu acho que foi terça ou quarta-feira, ontem ou anteontem, Jesus dizendo no Evangelho de João, no capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes disso ele diz... Ah, não, eu tenho que pegar esse daqui. Esse daqui é muito importante, João 8. Um pouco atrás de dizer conhecereis a verdade, Jesus dizia, olha só no versículo 31, e Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Significa, se permanecerdes na minha palavra. Aquele que não permanece na palavra não é um verdadeiro discípulo de Jesus, não conhece a verdade, não foi liberto pela verdade, então ainda está longe, ainda precisamos fazer os passos aqui. O primeiro passo é conhecer Jesus. O segundo passo é permanecer na palavra dele. O terceiro passo é deixar que a verdade nos liberte. E esse seria o quarto passo, eu acredito. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente do fundo do coração. Pois tendes sido regenerados não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. A falta de que a gente vive isso não é que o problema está na palavra de Deus, o problema está na gente, que a gente não acolhe a palavra de Deus, não deixa essa semente incorruptível gerar frutos na nossa alma e transformar o nosso viver. É tão triste quando a gente vê essa caridade falsa ou falsificada. Por que as pessoas vivem dessa forma? Porque na verdade elas ou não têm uma experiência com Deus verdadeira, ou elas se apegaram demais ao respeito humano, ou elas estão perdidas. Meus irmãos, a coisa mais fácil que tem é a gente ficar perdido. A gente ficar perdido por falta de instrução, ou a gente ficar perdido por angústia, por batalhas espirituais que a gente tem que travar, por dificuldades no nosso ministério, que são as coisas mais naturais que podem acontecer, por provações, por tentações, mas também por influências. Os discípulos de Jesus são contundentes. A palavra que eu estou buscando, eles todos falam a mesma coisa. Unânimes, essa é a palavra que eu estou buscando. Eles são unânimes em dizer que nós temos três inimigos. Um é a nossa própria carne. Isso é, aquilo que está dentro de nós e aquilo que a gente sente. As nossas três naturezas, né? Porque a gente é corpo, alma e espírito. A gente luta contra a nossa própria carne, a gente luta contra o mundo, isso é a realidade ao nosso redor, e a gente luta contra o demônio. Então é como se fosse assim. No corpo, a gente luta contra a carne, na alma, a gente luta contra o mundo, para não se deixar envolver pela mentalidade
corrompida do mundo, porque nós sabemos que diz em 1 João 5,19 que o mundo todo jaz sob o domínio do maligno e o demônio propriamente, que é como se fosse a luta do nosso espírito. Quando fala da luta do mundo, muitas pessoas têm dificuldade de se desvencilhar das coisas do mundo, mas eu já fiz algumas formações aqui falando sobre o mundo, você pode acessar, eu vou deixar aqui também. Eu tenho uma pregação falada e tenho uma pregação escrita, mas o ponto que eu queria usar para terminar essa formação de hoje está escrito em 1 Coríntios no capítulo 15 e no versículo 33, que são as más companhias. Como más companhias são uma desgraça. Como as amizades do mundo e as amizades mundanas, como se não bastasse a nossa luta interior contra a nossa carne, contra o demônio, contra tudo. As amizades nos puxam para longe de Deus. Claro, as amizades mundanas nos arrastam para o abismo que eles vivem, para uma vida sem sentido como eles vivem, para uma vida desregrada, longe de Deus. Olha só, São Paulo escreve 1 Coríntios 15, 33. Não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes. Despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus. Para a vergonha vossa o digo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu não quero falar isso da boca para fora, porque isso é uma coisa que eu vivi muito aqui onde eu moro. Quando eu saí do Brasil, eu tinha 23 anos, 24 anos. Tinha 24 anos, tinha acabado de fazer 24 anos. Em fevereiro de 2015. Antes de sair do Brasil, eu tinha uma vida espiritual muito profunda que eu alcancei com muitas batalhas, com muita dificuldade, com muito cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Mas eu tinha a graça de ter ao meu lado amigos da igreja, amigos que eram pessoas de Deus, que eram pessoas que me levavam para Deus, que eram pessoas pelos quais a gente rezava um pelos outros, pessoas que a gente rezava um com o outro, pessoas que a gente se ajudava, a gente tentava um se levar para Deus e cumprir essa palavra, amai-vos uns aos outros, não com uma caridade fingida, mas ardentemente do fundo do coração. E por um amor um ao outro, conhecendo a verdade, a gente buscava se levar para Deus. Então, eu ia para a missa todo dia, eu rezava o rosário todo dia, né? O rosário são os quatro mistérios. A gente tinha o grupo de oração Messias da Paz que a gente participava. Eu era do Ministério de Música e do Ministério da Pregação. E a gente fazia uma oração sábado à noite. A gente, na verdade, eu digo o nosso grupo, a gente se reunia, a missa era 7h30. Depois da missa a gente tinha o nosso momento de abastecimento, que era mais ou menos 1 hora de oração, né? Não sei se você conhece a oração, a espiritualidade da renovação carismática, mas depois do abastecimento a gente ia na casa de alguém e a gente rezava no sentido de cura interior, rezava um pelo outro. No domingo a gente tinha, às vezes tocava na missa de manhã, tocava na missa à noite, tinha o nosso grupo de oração à noite e depois a gente tinha um momento de confraternização. Nas segundas-feiras a gente fazia um momento de louvor, geralmente depois da missa, né? Que a gente ia na missa na catedral, 6h30, depois ia para casa e lá por umas 8 horas da noite a gente ia fazer um momento de louvor. A gente ficava louvando a Deus e agradecendo, exaltando, glorificando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele continuava fazendo nas nossas vidas. E eu tinha o meu amigo Lucas, que ele está no seminário hoje em dia. Que Deus te abençoe muito, irmão, quando você vê esse vídeo aqui. Que o Espírito Santo continue te dando graça e poder. E a gente acordava de manhã para a gente poder caminhar e rezar o rosário. A gente saía
da frente da casa dele, rezando o rosário. A gente rezava, dando a volta no bairro e também consagrando o bairro para Nossa Senhora e pedindo as graças de Deus. Na terça e na sexta, a gente fazia um momento de meditação dos mistérios dolorosos. E na sexta-feira, especialmente, a gente meditava sobre as coisas da cruz. Então eu tinha uma vida de oração muito fecunda. Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, primeira coisa, eu não tinha mais meus amigos. Segunda coisa, eu não falava a língua direito. Terceira coisa, depois de um período que eu estava aqui, a minha namorada, que hoje é minha esposa, terminou o namoro comigo. Quarta coisa, eu estava morando na casa do meu pai, e o meu pai tinha muito receio dos protestantes que moravam ao nosso redor, então ele não gostava muito que eu ficava com as coisas religiosas, com a cruz, com indo na missa muito frequente. Enfim, por causa de muitas dificuldades, eu fui parando com aquela vida de oração profunda que eu tinha, e fui me afastando, e fui parando aos poucos, e aí eu fui tendo uma carência muito grande de amizade, e no meu serviço as pessoas sempre ficavam me convidando para sair, para beber, e eu não gostava disso, nunca tinha bebido na minha vida. E aí eu aceitei uma vez e comecei a sair. E foi saindo, uma vez, uma festa, outra festa, e tentando me soltar, tentando fazer novos amigos, que eu fui deixando essas influências negativas que não conheciam a Deus. Ao invés de eu ser luz na vida delas, porque eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus, porque eu queria, sabe, transformar a realidade de que eu estava vivendo, eu me deixei abraçar por elas e fui querer me adaptar. E aí foram dias, semanas, meses e anos nessa vida. E aqueles bons costumes que eu tinha de oração, de rezar o terço, de ir para a missa, foram se perdendo. Eu me tornei uma pessoa terrível. Uma pessoa maliciosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa hipócrita. Porque a fé que eu tinha no meu coração, eu deixei ela morrer. E de festa em festa, de balada em balada, eu comecei a beber muito. E numa dessas festas, infelizmente, a desgraça do pecado, eu perdi minha virgindade. E depois de perder minha virgindade, eu continuei buscando me satisfazer com aquilo que não pode satisfazer, os desejos, os apetites da carne. E eu acabei me tornando um animal, uma pessoa que não tinha controle de si, que tinha necessidade de ficar saindo cada semana com uma pessoa diferente, e bebendo, e tentando me satisfazer. E nessa vida de loucura eu cheguei ao absurdo de aquilo que eu neguei e odiei a minha vida inteira. Coloquei o brinco na orelha, eu ia colocar um piercing, não sei, na orelha, no nariz, eu ia fazer tatuagem. Eu me tornei uma pessoa assim, totalmente diferente de quem eu sou. Eu deixei a mentira, eu deixei o demônio, eu deixei o mundo, eu deixei as más influências falarem o que eu deveria ser. E eu esqueci de Deus, eu esqueci do que Deus me chamava para ser, da verdade. E foi com muito sacrifício, com muita luta, que depois de ter chegado no fundo do poço, me alimentado da sujeira, do demônio, do mundo, da carne, de tudo que não presta, que graças a Deus, alguém rezou por mim. Graças a Deus, eu tenho amigos em Deus, eu tenho amigos de Deus. E esse vídeo eu uso também para agradecer a cada um de vocês que rezaram por mim, para glorificar Jesus pela vida de cada um de vocês, que Ele derrame graça e bênção, e libertação, e poder, e dê autoridade espiritual, para que vocês continuem crescendo na graça de Deus. Cada uma das pessoas que rezou, o mínimo que fosse por mim, Deus usou tudo isso e derramou em graça, para que um dia eu acordasse, para que um dia eu me enxergasse, para que a luz de Jesus me tirasse
do fundo do poço. E a conversão aconteceu de duas formas. A primeira é a mentalidade. É a graça de Deus agindo no meu inconsciente, subconsciente e inconsciente. E eu pude enxergar a vida que eu estava levando. E eu desejei voltar para Deus. Com todo o meu coração, com toda a minha força. Com todas as minhas energias. E o segundo passo é uma coisa física. É uma coisa concreta. É fisicamente ir para a igreja. Buscar o sacramento da confissão. Se arrepender, chorar os pecados. Fazer penitência. Foram esses 2 passos. Mas eu também tive que me desfazer das más companhias. Porque não tem como. Não tem como. Uma má companhia não vai te levar para um bom costume. Pode ser que uma boa companhia te leve para um mau costume, mas é esse tipo de católico que está do nosso lado da igreja que é falso, que não conhece a Deus, que está longe da verdade. Esse a gente não precisa. A gente precisa de amigos em Deus. A gente precisa de uma boa companhia. Gente que é de Deus de verdade. Gente que conhece Jesus e que ama a gente com um coração ardente e sincero, como está escrito na palavra, que quer levar a gente para o céu. Porque independente das coisas que acontecem nessa terra, o nosso destino não é aqui. A gente vai morrer, a gente vai para o céu. E isso é o que as más companhias tentam fazer a gente esquecer. Não, isso daqui nunca vai acabar. Vamos ficar de festa, vamos ficar de balada, vamos beber, vamos se drogar, vamos transar, vamos viver as orgias, vamos fazer tudo porque talvez amanhã não chegue. Então a gente tem que aproveitar ao máximo essa vida. Não, os amigos de Deus não fazem isso. Os amigos de Deus falam assim: renuncia o pecado, se afasta dessas más companhias, deixa essa vida de balada, essa vida de orgia, deixa isso porque não te traz alegria, não te traz a felicidade verdadeira, porque se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. Esse é o amigo verdadeiro. Essa é a boa companhia que a gente precisa. Alguém que às vezes esfrega o dedo na nossa cara, fala: se você não se converter, você pode morrer. E se você morrer em pecado, você vai direto para o inferno. Porque o catecismo da igreja diz que aquele que conscientemente morre em pecado mortal vai para o inferno. E está escrito em Hebreus no capítulo 9, meus irmãos, que não tem esse negócio de espiritismo, não existe esse negócio de reencarnação. Jesus morreu na cruz, ele deu a vida, e a gente tem que aproveitar essa vida para a gente ser melhor para Deus, para os outros. Amar a Deus, deixar Deus amar, deixar o amor sobrenatural de Deus mover o nosso coração para que a gente reze pelas pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente deseje que a nossa família também conheça a Deus, para que a gente deixe o Espírito Santo transformar todas as realidades no tempo, na vontade, na graça, do jeito que Deus quiser. Mas a gente não pode ceder ao demônio, ao mundo e à carne. A gente tem que lutar. Olha só. Não vos deixeis enganar. Más companhias corrompem bons costumes. Eu sou testemunha disso. Como uma má companhia pode corromper uma vida na graça de Deus. Por isso, você que está me escutando, você que está lutando, que você quer ser de Deus, você que quer buscar Deus com todo o seu coração, você que quer ter uma experiência verdadeira, genuína, você que quer o poder de Deus, você que quer ficar na verdade de Jesus, você que quer que a palavra de Deus gere frutos na sua vida, você que está na sua vocação lutando, você que está perseverando, você que está deixando a palavra de Deus gerar fruto em você, você que está sendo divinizado a cada missa. Se afaste das más companhias. Você não vai conseguir evangelizar as más companhias. O máximo que a gente tem que fazer é rezar por eles. As pessoas que têm a vocação própria, como São Paulo, evangelizador dos pagãos. Se você sente no seu coração esse chamado à profecia de você também ser um evangelizador dos pagãos, reze muito, reze muito. Essa é uma graça especial que Deus dá para poucas pessoas. Porque a maior parte de nós que vai tentar evangelizar o mundo, a gente vai se tornar mundano ao invés de trazer as pessoas do mundo para Deus. Vamos ficar firmes, meus irmãos. Vamos nos afastar das pessoas que nos afastam de Deus e vamos ficar firme buscando deixar esse amor sobrenatural de Cristo transformar a nossa vida e nos ensinar a amar nossos irmãos, como Ele fez.
como nós refletimos algumas semanas atrás. Estando no mundo, amou os seus e até o extremo os amou. É esse amor que nós temos que ter pelos nossos irmãos. É esse amor que nós temos que ter pela nossa família. É esse amor que nós temos que ter por todas as pessoas pelas quais Jesus derramou sangue. Foi para que eles sejam salvos. E é para isso que a gente reza. É para isso que a gente persevera. É para isso que a gente quer ir para o céu. Olha só. Eu queria terminar com essa palavra para que possa influenciar a gente. Para que a gente se afaste dessas más companhias e a gente deixe de ser más companhias para os outros também. Porque a gente às vezes só fica pensando, o que as pessoas são para mim, mas o que eu sou para os outros. Para que eu tenho que ser uma pessoa de Deus para todo mundo. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, olha só, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Essa é a nossa vocação, meus irmãos. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós queremos rezar agora, unidos num só coração, por aqueles que estão afastados, por aqueles que por influência do demônio, do mundo e da carne se afastaram de ti. Queremos pedir o poder do teu Espírito Santo, Senhor, aquele que convence a respeito do mundo, do pecado e do juízo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre essas pessoas, esses meus amigos, Senhor, que já tiveram um encontro contigo e hoje estão afastados, estão no mundo, estão na bebedeira, estão na orgia, estão tentando beber a água do fundo do poço, cheio de lama que o diabo preparou para eles, Senhor. Derrama, Espírito Santo, a tua água viva para lavar. Derrama, Espírito Santo, a tua luz para que essas pessoas que estão nas trevas do pecado possam ter um encontro com o Senhor novamente, possam enxergar a situação deplorável que eles estão vivendo e possam ter o desejo de voltar para Deus. Nós pedimos, nesse período de quaresma, Espírito Santo, nos preparando para entrar na Semana Santa. Santifica meus irmãos, aqueles que estão assistindo nesse momento. Santifica a minha família, Senhor. Santifica a minha esposa. Santifica a minha casa e faz de mim também, Senhor. Santifica a minha alma, santifica o meu espírito, para que eu seja teu, para que eu seja uma boa companhia àqueles que estão ao meu redor. Para que eu possa amar, Senhor. Para que eu seja verdadeiro. Para que eu seja teu. Para que eu possa amar com o amor sobrenatural que o Senhor me ama. Queremos entregar a Virgem Maria, aqueles nossos amigos, aqueles nossos irmãos que pelas más companhias que se afastaram, aqueles que deixaram de ir para a missa, aqueles que pararam de rezar o terço e começaram a ir para a balada, aqueles que pararam de ler a tua palavra e começaram a se alimentar com pornografia. Mãe, queremos entregar todos os filhos da igreja, os padres, os bispos, o papa, os religiosos, os casais, os leigos. Santifica a tua igreja nessa época de quaresma, Mãe, e derrama as graças que nós precisamos para a nossa santificação. São José, tu que és patrono da Igreja Universal, protetor da Sagrada Família, intercede por nós. Vem ensinar-nos a nós homens a sermos justos como tu és diante de Deus. Vem nos ensinar a ser melhores do que nós temos sido. Vem nos dar a graça de progredir no amor de Cristo. Sela em nós, Espírito Santo, essa palavra. Shiri cantara la manderi cantere cantere cantorelli cantere cantara mangandiri cantara mandara cantara manda cantara bandara cantara mandara cantara bandara labais. Sela em nós, Espírito Santo, esses passos
de nos arrependermos de todo o nosso coração, a nossa mentalidade, e fisicamente voltarmos para Deus, buscarmos o sacramento da confissão, nos cercar de boas companhias. Dá-nos a graça de amar com esse amor sobrenatural que Jesus nos dá em cada missa. Louvado sejas tu, Senhor. Exaltado sejas tu para sempre. Glorificado, engrandecido, honrado, louvado. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos te amar muito mais. Dai-nos a graça pelo teu Espírito de te amar. Dai-nos a graça, Senhor, de nos unir a ti. Ao ponto de que nós possamos dizer: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Que Deus te abençoe e que nós permaneçamos firmes na graça do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.